Pessoal, boa noite novamente. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de gestão de projetos. Espero aí que vocês estejam bem, seus familiares, que as coisas aí estejam acontecendo dentro do possível da melhor forma. Nós vamos dar início aí, o pessoal está chegando ainda. De qualquer forma, para não prejudicar os que conseguiram chegar no horário, nós vamos dar andamento. E aí, se tiver qualquer dúvida, a gente vai conversando aí dentro do período. Alguém consegue me confirmar aí se está escutando meu áudio e também está vendo meu slide? Boa noite, professor. Sim, estou vendo e ouvindo direitinho. Beleza, agradeço aí. Boa aula para todos. O processo continua o mesmo aí. Se vocês precisarem de mim, só abre o microfone aí e fazer as perguntas, tá? Vai ter o horário lá dos questionamentos sobre coisas básicas, né, da nossa rotina aí, como vai ser a avaliação, o que precisa estudar. Então a gente vai batendo um papo aí durante o período. Por incrível que pareça, a disciplina ela continua, gestão de projetos, vai ser até o final, gestão de projetos. Não vai mudar, então fica mais fácil para a gente se localizar, tá? Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vindo. Se vocês precisarem de mim aí, o e-mail continua o mesmo, tá? fernando.cabreira@anhanguera.com. Hoje eu disparei um e-mail um pouco diferente para todos os alunos, que é um e-mail analítico. Eu montei uma planilha com a relação dos alunos que tinham menos de 5.000 pontos, só para um direcionamento aí, tentar ajudar todos aí no atingimento dos resultados, tá? Foi um processo bem analítico aí, só para a gente facilitar. Teve um aluno que me respondeu assim, falou, professor, você não tem o que fazer? Aí, na verdade, eu tenho o que fazer, né? Por isso que eu mando esses relatórios, né? Isso daí faz parte da minha atividade. Depois eu até mandei uma mensagem para ele, falei, eu sei que você pensa que o professor não trabalha. Faz parte do processo, vocês sempre fazem essa pergunta para a gente. Professor, você trabalha? Você tem outro trabalho, né? Então faz parte aí desse desenvolvimento acadêmico, sempre voltado aí para a gente conseguir entregar os resultados, tá? Central de relacionamento do aluno ali continua 30034030. Isso também não mudou, a gente está conseguindo melhorar. Lembramos que isso daí foi uma implementação esse semestre, então às vezes ele funciona com alguma eficiência, às vezes não, tá? Ele tá sendo melhorado aí a cada dia. Tem algumas deficiências ainda, mas ele ainda vai ser uma boa ferramenta aí para os nossos alunos. Como eu falei, nós vamos continuar aí com gestão de projetos, tá? Primeiro eu gostaria de dar os parabéns para os alunos que enviaram os seus projetos. Vou informar o porquê que não vai ter, né, a apresentação. A apresentação ela estava programada para acontecer para uma turma ontem e para vocês hoje. Como eu recebi alguns comunicados informando que as pessoas elas não tinham como fazer essa apresentação, e eu achando que seria uma forma injusta, né? Algumas pessoas elas até queriam fazer a apresentação e não tinham como participar da atividade. Então, para não expor essas pessoas, tá? Que elas tinham o desejo ali, até porque se manifestaram, né? Procuraram saber, eu achei melhor a gente cancelar a apresentação, e a avaliação total, que era dos 800 pontos, eu vou aferir somente com a apresentação dos trabalhos pelo envio lá no AVA. Então, quem mandou os PowerPoints, ali vai ter a pontuação avaliada de 0 até 800 pontos, tá? Essa daí é uma pergunta que provavelmente
vocês iriam fazer, só para esclarecer o porquê que não aconteceu as apresentações, tá? Não aconteceu nada muito fora da curva, é um processo que aconteceria normal dentro da sala de aula, mas pelo processo que nós estamos passando, eu não achei justo que cobrar, né, da mesma forma todos, sendo que nós temos condições diferentes. Então, usando um pouco de empatia, aí eu achei melhor eu ter uma avaliação só do material que eu tivesse recebido. Nós estamos na unidade 4, nós já passamos aí por basicamente todos a parte teórica, aí, os exemplos, as composições sobre gestão de projetos, e agora nós estamos falando na unidade 4 muito sobre metodologias ágeis, então é muito sobre sistemas, softwares, né? Então é uma aula bem teórica mesmo, é uma aula que ela está voltada muito mais aos softwares que as empresas usam para desenvolvimento de projetos, né? Então, alguns eu vou falar aqui, vocês vão ter conhecimento, e outros talvez ainda vocês não se depararam, mas são processos muito comuns, automático, né? Por causa da revolução aí 4.0, que ela já vinha batendo na nossa porta e aconteceu de vez aí com essa pandemia, né? Quem não tinha aí a utilização das ferramentas online perceberam que é um caminho sem volta, né? Então foi uma imposição. A Revolução 4.0 ela vem aí com a tecnologia entre todas as atividades, né? Ela está mesclando as atividades ali, né? E incorporando a relação que nós temos dentro das atividades. Professor, já está surgindo em alguns países a Revolução 5.0, é verdade, tem uma nova revolução aí, mais sofisticada também, voltada para a tecnologia, mas o Brasil ele conseguiu implementar agora a 4.0, né? Algumas empresas ainda nem a 4.0 conseguiu, mas é um processo aí que está sendo evoluído. Resumindo, ou a gente consegue ter um processo analítico, né, das ferramentas, ou a gente está fora basicamente do mercado, né? A gente não vai conseguir, eu vou trabalhar numa empresa, mas assim, eu não quero entender nada de tecnologia, vai ser muito difícil. Tem pessoas que podem ganhar muito dinheiro sem mexer em alguns processos com tecnologia, mas a tecnologia ela vai estar embutida dentro da economia na maioria dos processos, tá? Então, nós vamos falar aí sobre essas metodologias na aula de hoje. Nós vamos falar sobre a gestão de processos. Então, dentro da gestão de projetos, o que nós temos? Nós temos as várias caixinhas lá, né? Então, tudo aquilo lá é gerido por quê? Por processos, né? O que são processos? São etapas de como as coisas são feitas. Então, hoje a gente vai demonstrar um pouquinho dessas ferramentas. Voltando à aula passada, né? Nós falamos sobre a comunicação, da importância da comunicação, né? A comunicação é 90% da vida do gerente de projetos e que grande parte do insucesso dos projetos se dá ao despreparo deles com a comunicação. Muitas coisas podem ser feitas com a comunicação para torná-la mais eficiente. Isso abrange tanto os gerentes de projeto como as organizações de modo geral, já que o problema da comunicação não é exclusivo dos projetos, pois em qualquer parte da empresa também o detectamos com certa frequência, né? Então, na aula passada nós falamos da importância da comunicação, que nós devemos fazer uma comunicação muito clara, uma comunicação sem ruídos, ser assertivo, buscar as pessoas que realmente nós temos que comunicar, né? Para aquela comunicação ela se tornar importante e a pessoa realmente entender que aquilo é para ela e que ela deve executar aquela atividade. Em projetos tem muito isso, né? Quando a gente fala de um projeto grande, aí vamos colocar a construção de uma ponte ou de um shopping ou de um condomínio, tem muitas pessoas envolvidas, né? Então, se a gente começar a patinar na comunicação, se essa comunicação ela começar a gerar muitos ruídos, o que acontece? A gente não consegue controlar, né? Então, a gente precisa tomar
alguns cuidados de como fazer, em que momento fazer, a quem comunicar, né? Às vezes a gente sai fazendo uma comunicação geral, acaba não atingindo a pessoa ali que precisa realmente entregar um resultado. Aí o autor coloca aqui, né, o quanto a comunicação ela afeta ali o nosso processo ali nos problemas dos projetos, né? E a gente percebe ali, né, que a maior deficiência é o quê? É a comunicação. Então, a gente precisa perceber, né, como que a gente vai fazer esse gerenciamento ali da comunicação. Então, quem tiver dúvidas, assim, querer evoluir um pouquinho, pode pegar o link da aula passada, que ali tem algumas dicas bastante importantes ali, quais são os caminhos para a gente melhorar a comunicação. Professor, como que eu posso melhorar a minha comunicação? Está muito ligado também à nossa escrita, né? Então, nós temos que, a nossa escrita, ela está ligada à leitura, né? Então, tem algumas etapas. Eu preciso ler um pouco para melhorar a minha escrita, para depois eu usar as ferramentas de comunicação. Não adianta eu aprender as ferramentas, né? Se eu escrevo mal, se eu leio pouco, né? Então, tem uma coisa que está ligada à outra. Não precisa ser um processo doentio, né? É melhorar um pouco. Eu leio um livro a cada 10 anos, né? Tenta ler um livro a cada 5 anos. Você já vai melhorar um pouquinho ali, você já vai conseguir evoluir esse processo, né? Professor, eu leio quase nada, então passe lá quando você está com o celular na mão, leia alguma coisa específica que você goste. Porque normalmente quando as pessoas escrevem, né, elas estão ali ligadas, elas tomam cuidado com a forma verbal, algumas coisas básicas da linguagem portuguesa que nos ajudam a ter resultado na comunicação, tá? Então a gente tem que ter essa percepção. Comunicação a gente vai falar a vida toda, né? Quem se comunica bem tem melhor resultado. Eu falei isso em todas as aulas e continuo afirmando, e o autor ele mostra nesse slide aqui que não só em projetos, ele até comenta aqui, não só em projetos, né, como em qualquer parte, ele comenta aqui dentro da empresa, mas eu posso incluir nossa vida pessoal também, a gente precisa ter ali uma clareza na comunicação. Aí depois nós entramos na unidade 4, que ela falava sobre os métodos ágeis, né, que são algumas ferramentas, aí eu demonstrei algumas ferramentas, vou passar aqui para vocês rapidamente, ainda eu estou na aula passada, tá, pessoal? Basicamente, os métodos ágeis são um conjunto de práticas eficazes que se destinam a permitir a entrega rápida e de alta qualidade do produto, tendo uma abordagem de negócios que alinhe o desenvolvimento do projeto com as necessidades do cliente e os objetivos da empresa, tá? Então, aqui, na aula passada, nós falamos sobre alguns métodos ágeis, eu vou passar aqui 3 ou 4 slides, só para vocês entenderem um pouquinho do que se tratou isso. Nós temos o Scrum, que ele é uma relação de tarefas, né, por prioridades. Esse daqui é um processo bem simples que a gente pode usar dentro das empresas ou nas nossas tarefas no dia a dia. Tem pessoas que falam assim, professor, eu usava isso daí e nem sabia que isso chamava Scrum. Então, isso é um processo, né, que a gente ali, por cores, marcam as atividades. O que é prioridade? Aqui azul escuro é a minha maior prioridade. A branca é que eu posso deixar para fazer em algum momento. Só que isso tem uma sequência, né? Eu posso ali trabalhando na sequência das atividades e vou priorizando. Tem coisa, eu marquei em azul, aquilo eu tenho que fazer no dia de qualquer jeito, né? Mas eu não posso também simplesmente fazer, só vou fazer o que é azul, o resto eu não vou fazer. Então, tem uma sequência lógica ali da atividade. A metodologia mais conhecida aí na gestão é o Scrum, uma ferramenta estrutural para gestão de projetos baseada no experimento, sendo, além disso, interativa e incremental. Essa metodologia foi utilizada nos primórdios para o desenvolvimento de software. Entretanto, agora é utilizada em todos os setores do mercado, tá? Então, ela surgiu ali como uma ferramenta, né, para desenvolvimento de software, que a gente alocava, né, as atividades dentro do que precisava ser desenvolvido e depois ela foi alocada aí para o mercado.
muitas ferramentas hoje de tecnologia, elas surgem em algumas áreas, tá? Então, nós temos áreas aí, quem vem inovando muito é a logística. Então, a logística, ela vem criando aí relações das atividades tecnológicas, desde a matéria-prima até a entrega na nossa casa, linkando todos os fluxos de informação, tudo pela tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a empresa B2W ou Mercado Livre, né? Então, ela consegue fazer todo o gerenciamento de estoque, ela sabe em que momento ela tem que receber a mercadoria, ela sabe em que momento ela vai entregar para você essa mercadoria. Então, ficou muito mais seguro o fluxo de informação. E isso, o que acontece? Nós estamos falando ali de produtos, né? Coisas palpáveis ali que a gente consegue pegar e trazer isso e entregar para o consumidor. Então, eles têm um fluxo de informação e algumas ferramentas que eles utilizam para isso. Só que, o que outras empresas fazem? Empresas de outros setores, eles pegam essas ideias desses fluxos, né? E vão adaptando aos fluxos de informações que eles precisam. Então, a tecnologia, ela tem esse paralelo aí da gente entender, né, o que as empresas fazem diferente do setor e trazer ali para dentro das nossas empresas ali nos desenvolvimentos das atividades. Ainda mais vocês que são novos, né? Vocês precisam entender o que eu consigo fazer sendo da forma mais prática, né? Eu acho que a cabeça de vocês é mais ou menos isso. Eu preciso ficar fazendo isso dessa forma? Eu acho que ninguém pensa mais nesse questionamento do que vocês. Vocês procuram, por isso que vocês conseguem inovar tantas coisas assim tão rápido, porque vocês estão a todo momento procurando fazer as coisas de forma diferente, e isso para o desenvolvimento, para o mercado, ele é muito importante, né? Por isso que cada vez mais nós temos mais inovações, mais coisas novas acontecendo a todo momento. O segundo item aqui é o Design Thinking, né? Que é uma metodologia desenvolvida pela consultoria IDEO e possui uma abordagem centrada no ser humano para inovação. Ela se baseia em um conjunto de ferramentas de concepções que integram as necessidades do consumidor. O grande diferencial é mostrar como lidar com os problemas complexos que não estão definidos. O Design Thinking abrange a inovação com uma atividade que se desenvolve continuamente e na qual as pessoas são mais criativas. O Design Thinking é um processo de pensamento e não apenas uma ferramenta de criatividade. Então, o que o autor ele traz aqui, né? Então, a gente não vai estar pensando, né, só em criatividade, a gente está pensando no quê? Num processo, foi mais ou menos o que eu falei. Hoje nós não só inovamos quando a gente traz um novo produto, né? Então, hoje nós somos gerenciadores de processos. Então, a gente pode inovar as coisas com processo. Aqui o autor ele traz um desenho aqui que a gente mostra, né? Nós temos numa reunião ali várias pessoas, cada um está pensando de uma forma, né? Então, cada dia mais esses processos eles vão ser respeitados. Então, ali nós vamos ter várias vertentes para uma entrega de resultado. Há tempos atrás a gente se juntava, né, com uma ideia e a gente tentava desenvolver aquela ideia o máximo possível. Isso era muito comum. Então, eu queria fazer um processo, eu juntava as melhores cabeças da empresa e tentava desenvolver aquele processo. Hoje não, hoje as pessoas elas sentam, né, sem um foco central e eles saem ali buscando várias informações. Por isso que geram tantas coisas novas, né? A gente não coloca um bloqueio. Mais ou menos como o estudo que vocês têm hoje, né? Quando vocês estão na faculdade. No tempo que eu estudava, o professor ele buscava uma resposta absoluta de um processo. Sempre foi assim, era o certo ou o errado. Não tinha se eu for por esse caminho ou se eu for por outro caminho. Por que hoje a educação ela mudou? Porque nós temos ali o processo, né? Pré-aula, aula e pós-aula. Então, a atividade é passada para quê? Para que os grupos desenvolvam a sua resposta pelo seu caminho. Por quê? Porque é o que o mercado está exigindo. O mercado ele não exige mais uma única informação. Aquilo tem que ser feito dessa forma e pronto. Alguns processos, é claro que você precisa
fazer de uma forma específica, um cálculo ou algo do tipo, mas o restante vai ser tudo de desenvolvimento, e a ferramenta é o Design Thinking, ele traz esse processo para dentro das empresas, tá? O que eu entendo aqui, daria um resumo, é mente aberta, né? Eu acho que a gente tem que entender que o processo, eles vão sendo inovados, e eles ali, é um processo de acerto e erro, né? Às vezes eu trabalho num fluxo muito bom dentro de um processo, aí a empresa vem e incorpora uma nova situação. Eu entendo que aquilo lá é ruim, né? Naquele momento que eu estava acostumado com uma outra ferramenta. Mas, assim, eu preciso entender, né? O porquê é ruim, eu preciso testar, eu preciso fazer algumas etapas antes de chegar realmente a essa conclusão, né? Nós temos um pouquinho de resistência para as coisas novas. É engraçado, nós pensamos sempre em inovação, e quando nós recebemos a tecnologia, nós temos um pouquinho de resistência. Então, a gente precisa mudar um pouquinho essa chave dentro do processo. Porque nós temos o Design Sprint, que é o último, uma metodologia que nada mais é que a união do Scrum com o Design Thinking. Então, o que os autores eles fizeram? Eles pegaram a tecnologia do Scrum, que é aquela relação lá de banco de dados, né, por prioridades, e eles pegaram a relação aí com o Design Thinking. Eles criaram o Design Sprint, que nada mais é do que a própria tradução já diz, né, um processo muito mais rápido, tá? Então, ele segue as ideias do Design Thinking, porém é realizado com um tempo determinado de 5 dias, período no qual a concepção ocorre de forma ágil. Então, qual que era a ideia? Que, assim, nós precisamos desenvolver um calçado, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali 5 etapas para esse protótipo ele ter ali a definição em 5 dias. Então, nós vamos planejar em um dia, nós vamos fazer o layout dele ali no segundo dia. Então, nós vamos fazer 5 etapas, e no final nós vamos ter ali um protótipo final, já para a gente saber como que vai ser esse produto, tá? Então, nós fomos evoluindo as etapas, nós fomos evoluindo os processos, e no final ainda foi criado o quê? Uma posição de tempo ali. Quanto tempo que aquilo tem que acontecer? Porque essa limitação do tempo, ela traz o quê? Resultados mais rápidos, né? Para a gente ter uma conclusão daquilo que foi feito, a gente tem um feedback daquilo, e a gente volta lá para fazer um novo trabalho para entender se aquele produto é o que a gente esperava ou não, tá? É a velocidade do tempo, as coisas têm que acontecer cada dia mais rápido, então cada dia eles vão criar mais operações que sejam cada vez mais rápidas e mais evolutivas, tá? Não tem como a gente fugir desse processo. As coisas, elas cada vez vão ser exigidas que aconteçam no maior volume e na maior velocidade possível, tá? Pessoal, vamos entrar aí na aula de hoje, tá? Nós vamos falar aí sobre, estamos aí no 4º capítulo, né? Que são na 4ª unidade, que são as metodologias de gestão de projetos, tá? Nós vamos falar especificamente sobre a gestão por processo aí da seção 4.2. Professor, você veio falando, né, das caixinhas, de como que tinha que ser feito o planejamento, de como precisam ser as atividades, né? Só que dentro disso daí, né, eu vim mostrando o processo ali na unha para vocês, né? Como vocês precisavam fazer, etc. Hoje, nós temos as ferramentas que vão nos mostrar quais são os melhores processos, né? Então, hoje não dá para fugir. Eu entendo que vocês já percebiam, né, que dentro de tudo aquilo que foi falado, né, era feito tudo por softwares. Então, hoje nós temos os softwares que eles vão nos auxiliar, né? Então, eu vou fazer o escopo lá, eu vou fazer o planejamento, eu vou fazer a parte financeira. Então, eu vou incluindo o quê?
todas as ferramentas ali de gestão por onde? Por processo, tá? Tudo pela tecnologia. Porque do jeito que eu falava, né, parecia que eu andava com um livro ali na mão, né? E ia abrindo o livro ali falando, ó, fulano, você precisa construir isso agora. Ó, você está no quarto dia, você não fez isso ainda, né? Quem mostra isso para a gente aí são as ferramentas tecnológicas, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí desses processos. Nesta sessão, a 4.2, trataremos de algumas metodologias que podemos utilizar para melhor conduzir o projeto em desenvolvimento, as quais têm sido muito úteis no desenvolvimento e na implementação de estratégias, podendo ser utilizadas em um conjunto ou de modo isolado, né? Então, nós vamos falar aí sobre as ferramentas, tá? Todo projeto ele é construído da soma de vários processos. Isso daí eu acho que todos entenderam, né? O que são os processos? Então, são as caixinhas. Cada caixinha é um processo, né? Então, dentro aí desse emaranhado de informações, são os processos. Dentro, professor, uma caixinha é um processo? Não necessariamente, né? Cada caixinha ali nós podemos ter diversos processos, né? Então, eu coloco ali, por exemplo, a caixinha da parte financeira, né? Então, cada compra é um processo, né? Por exemplo, eu fui comprar areia lá da nossa eterna casa lá, que ainda não foi concluída. Então, é um processo. Eu tenho que fazer o pedido, né? Eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho que receber essa areia. Isso daí é um processo que está dentro da caixinha ali da parte financeira e da parte ali dos produtos. Então, dentro das caixinhas, vamos ter ali vários processos. Por isso, utilizar as metodologias de gestão de processo facilita a gestão de sucesso de um projeto. Diante disso, estudaremos algumas metodologias e ferramentas de gestão de processos. A primeira que nós veremos é o planejamento estratégico. Mas o que é isso? O que é planejamento estratégico, né? Sempre que a gente fala assim, fiz um planejamento estratégico. Quando a coisa dá certo, todo mundo fez planejamento estratégico, né? Quando dá errado, a gente esquece esse tipo de palavra, né? Então, de forma simples, são planos de ação para impulsionar a empresa. De forma simples, são planos de ações para impulsionar a empresa. Planejar é criar um plano para atingir um determinado objetivo, enquanto estratégia é como uma arte de explorar as melhores condições para atingir esses objetivos, né? Então, planejamento estratégico está no quê? No que a gente vai pensar, né, de como nós vamos executar essas atividades, né? Estratégia o que? A melhor forma de a gente atingir isso daí, né? Quando a gente linka estratégia, a gente fala muito aí de processos de guerra, né? Que na onde ali a gente ganha o jogo ou os jogos dentro desses processos estratégicos, né? De posicionamento, de como as coisas vão ser executadas e etc, né? Então, fazer um planejamento estratégico é o quê? Eu planejar algo e fazer da melhor forma possível. Lembramos, pessoal, que quando nós temos uma concorrência no mercado muito grande, então essa linha de a gente pensar o que vai ser feito e da melhor forma tem uma relação muito grande nos resultados, né? Então, a gente, ali dentro das empresas, a gente está sendo massacrado pelo concorrente, né? Então, a gente tem que entender, né, o que está acontecendo no mercado, ter o nosso planejamento, conhecer, né, as nossas deficiências e ali conseguir montar as nossas estratégias. Nós vamos falar um pouquinho disso daí nos próximos slides. Alguns passos devem ser seguidos para um bom planejamento estratégico. São 4, tá? Então, vou falar 2 nesse slide e 2 mais para frente. O primeiro passo é saber aonde está. O ponto de partida deve ser conhecer o seu posicionamento, identificando seus principais problemas. Para se conhecer melhor, devem ser feitas entrevistas com os clientes e colaboradores, bem como analisar os concorrentes e o mercado. Autoconhecimento ele é essencial, né? Eu acho que o princípio de qualquer atividade que nós vamos estar fazendo
é eu entender, né, a que ponto que eu estou. Sempre que eu falo aqui de autoconhecimento, eu falo do maratonista, né? O cara que vai correr, por exemplo, 21 quilômetros. Eu gostaria, né, de estar correndo 21 quilômetros. Só que qual que é a minha realidade, né, com o peso que eu tô? Correr 500 metros. Então eu tenho que saber onde que eu tô, né? Eu posso falar para meus amigos, eu vou correr 11 quilômetros. Só que assim, só falar, né? Eu tenho que saber que depois que eu correr 500 metros, eu vou estar com a língua maior que meu nariz. Então a gente precisa entender aonde que eu tô, né? Isso daí dentro das empresas é fundamental. Qual que é o processo que eu tô, né? Até onde eu consigo expor a empresa? Até onde ali eu consigo fazer o desenvolvimento, né? Eu tenho que entender a parte financeira, eu tenho que entender o meu processo de produção, né? Não adianta eu ter dinheiro e não ter máquina, né? Então eu preciso saber onde que eu tô, onde que é o meu patamar de desenvolvimento para realmente eu estar atuando ali no mercado e nas atividades, né? Isso daí é uma relação até como pessoa, como gestão, né? Então, eu preciso entender, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso me desenvolver, né? Em que patamar que eu estou? Eu estou numa empresa que é uma empresa mundial, americana, por exemplo. Eu não sei falar inglês, eu vou ter dificuldade de desenvolvimento, né? Então, eu preciso realmente saber ali em que patamar que eu estou para realmente evoluir. E isso é igual às empresas, né? Eu faturo 100 mil reais. Não adianta eu querer brigar com, por exemplo, a Magazine Luiza, que fatura muitos milhões por mês, né? Então, tem que pegar uma fatia de mercado ali para realmente aquele processo eu ir trabalhando, né? É o autoconhecimento, saber em que ponto que eu tô. Isso é fundamental, tá? O segundo passo é criar planos de ação, né? Depois de se conhecer, é necessário conhecer as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. Uma das ferramentas utilizadas para isso é o quê? A análise SWOT. A análise SWOT, vocês vão ouvir em várias disciplinas, né? Porque ela é uma ferramenta de gestão que ela é simples de ser feita, né? Então, nós temos ali 4 atividades, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Professor, como que eu uso essa ferramenta, né? Nós conseguimos fazer, inclusive, numa folha de sulfite. Eu divido essa folha de sulfite em 4 etapas, né? E essas 4 etapas eu vou colocar lá qualquer tema. Então, vou colocar lá, eu dei o exemplo da minha corrida, né? Da minha corrida de rua, né? Então, qual que é a minha força lá no primeiro quadrante, né? A minha força ali é eu ter a vontade de praticar o esporte, né? Então, eu vou colocar as características. Qual a minha força? Eu tenho um bom tênis. Qual é a minha força? Eu tenho um local para fazer isso. Qual que é a minha fraqueza? É o meu peso, é a parte vascular, várias características, né? Então eu vou pontuando, eu vou fazendo uma análise daquela única atividade. Isso é muito legal porque eu coloquei aqui na parte do esporte e coloquei uma relação pessoal, mas nós podemos fazer em qualquer atividade da empresa. Na minha empresa lá a gente precisa fazer uma análise da parte contábil, professor. Eu consigo analisar, usar essa ferramenta, análise SWOT? Você consegue, porque você vai colocar ali o que eu faço bem, né? O que eu tenho condição para fazer, quais são as minhas fraquezas, aí eu vou analisar, né, as oportunidades e vou analisar as ameaças. Por exemplo, as oportunidades, né, nesse exemplo que eu estava dando ali da corrida de rua, né, as minhas oportunidades é o quê? Eu conseguir ir numa academia, eu conseguir efetivamente fazer uma corrida de rua num lugar seguro. Então, eu tenho ali algumas oportunidades de mercado que conseguem compor, né, essa atividade. Quais as ameaças, né? Então, a ameaça é o quê? Se eu estou na rua, eu ser atropelado, eu cair, eu começar a fazer exercício demais sem um controle, eu ter um problema cardíaco. Então, vou pontuando ali essas atividades. Volto a falar, eu gosto bastante dessa ferramenta porque ela é simplista, né? Então, eu vou ali, pego uma folha e eu consigo analisar. Então, uma coisa simples que eu vou fazer ali no meu dia a dia, eu consigo fazer uma análise SWOT. E isso também está dentro ali dos meus projetos. Eu vou fazer ali um pilar de uma ponte, né? Então, quais são as minhas forças para fazer aquilo? Quais são as minhas fraquezas, né?
quais são as oportunidades e ameaças. Então, vocês veem que a qualquer momento da atividade eu consigo fazer a análise. Eu vou dar uma aula hoje de qualquer tema. Eu consigo fazer uma análise dessa aula, né? Quais são as minhas ameaças? Quais são as minhas oportunidades? Se eu trouxer um exemplo tal, é uma oportunidade, eu posso trazer o público para o meu lado. Então, para vocês perceberem que eu falei 5, 6 coisas de tudo que consegue ser analisado. E, na verdade, eu não consigo listar algo que não consiga ser feita a análise SWOT. Porque em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nós temos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu gosto bastante dessa ferramenta, tá? Na verdade, porque como eu falei, né, a gente consegue usar ela com facilidade, tá? A gente pode implementar ela no nosso dia a dia com facilidade e a gente pode estar usando isso daí na nossa rotina. O autor, ele lista as forças de Porter, tá? Que ele fala aqui muito mais de uma realidade de mercado, né? Ligado ao planejamento estratégico. Ele diz aqui outro conceito muito importante no planejamento estratégico são as 5 forças de Porter, de acordo com a figura abaixo, tá? Então, também nós vamos ter uma relação bastante grande aí no nosso dia a dia, dentro das empresas, com as 5 forças de Porter. Ela é um pouco mais complexa da gente utilizar, ela é um pouco diferente da análise SWOT, tá? Porque a gente começa a ter que ter muitas informações, né, referente aos 5 pontos que Porter ele traz para a gente realmente conseguir tomar uma decisão. É bem diferente da análise SWOT, né? Que com poucas informações eu já consigo ter um panorama melhor de tomada de decisão. Eu vou falar aqui para vocês quais são as 5, só para vocês entenderem um pouco melhor essa diferença, né? Então, o primeiro item ali é ameaça de entrantes de novos concorrentes. Então, para eu entender o que está acontecendo no mercado, né? Então, por exemplo, a Magalu, ela tem ali um site de vendas de diversidade de produtos, né? Como que ela consegue monitorar a mulher que está vendendo no condomínio X bolsas lá, via online? Essa mulher que está vendendo bolsas online, ela é uma concorrente do Magazine Luiza? Se o Magazine Luiza vende bolsa online, ela é um concorrente. Mas como que eu consigo enxergar, né, esse cliente que ele está tirando uma fatia de mercado do Magazine Luiza? Porque quando a gente vê, a Joana está vendendo, a Roberta está vendendo, a Carla está vendendo, a Josefina está vendendo, né? E aí começa, né? Vende 100 bolsas, vende 200 bolsas. Quando você vê, né? Está tomando, né? Tem aquela ameaça daqueles clientes que estão entrando. E fora, né? Dos concorrentes, desculpa, que estão entrando. Fora as grandes empresas, né? Nós temos ali várias empresas que estão ali brigando, né? Que são concorrentes diretos com uma variedade de ações muito grande, né? Nós temos ali o segundo item, que é o poder de negociação dos clientes, né? Ele está muito ligado ali entre as forças e as ameaças dentro das estratégias. Ameaças de produtos substitutos, isso vem acontecendo muito, né? As coisas, elas ficam arcaicas muito rápido, né? Então, hoje nós compramos um abridor de vinho, ele tem uma praticidade. Amanhã a gente vai no mercado, né? Ele já tem uma forma muito mais simples de abrir o vinho. Então, já substituiu, né? O saca-rolha, ele evoluiu, né? Então, nós temos muito ameaças de produtos substitutivos, né? Como nós demos muito exemplo lá da casa, então, vamos falar lá, professor, fala um exemplo sobre a casa lá de uma ameaça do produto substitutivo. Então, nós temos a casa lá que ela é montada, né, tijolo a tijolo. Hoje nós temos aí já empresas, né, oferecendo casas pré-montadas. Então, é uma diferença, né? Eu tenho 800 mil reais para fazer minha casa lá bonitinha. De repente, alguém me oferece a casa por 700 mil e de uma forma, né, que a construção dure 3 meses, por exemplo, eu não preciso ir lá.
eles vão me entregar e pronto, né? Então, sim, a gente tem que entender, né, que patamar do mercado que nós estamos. Senão você está fora do mercado, né? Às vezes o engenheiro, né, que ele vivia dessa construção de tijolo a tijolo, ele tem que passar a participar, né, dessas casas pré-montadas aí para ele continuar, né, trabalhando ali dentro do mercado dele. Então a gente precisa, sim, estar muito conectado no que está acontecendo ao nosso redor para realmente continuar, né, tendo uma entrega ali de relação. O Potter, ele foi muito feliz aí nessa ameaça de produtos substitutivos. Porque hoje é o que realmente acontece, né? Às vezes eu estou lançando um produto dentro da minha empresa e o meu concorrente já fez ele sair obsoleto. Então, ele lançou um outro produto que substitui o meu. Então, assim, para vocês verem como a agilidade das coisas, elas são fundamentais, né? Não adianta eu querer fazer lá, vou comprar uma máquina que vai vir da China, vai demorar 2 anos. Aí depois eu vou fazer um protótipo ali de um produto específico que vai demorar mais 6 meses. Aí quando eu lanço o produto já nem serve mais para o mercado, né? Então, por isso que a gente precisa estar muito atento aí na agilidade dos processos. Aí eu volto lá, né, para vocês terem a percepção de quanto o Design Sprint ele é positivo aí nisso que nós estamos falando aqui, ó. Não adianta nada, né, eu pensar em algo e entregar depois de um tempo muito longo, né? Nós temos o poder de negociação dos fornecedores, que também está ligado diretamente no nosso planejamento estratégico, né? Nós temos fornecedores aí que ele impõe o preço da matéria-prima, né? Então ele acaba conduzindo o seu negócio também, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. E também a rivalidade entre concorrentes. Dentro da teoria de Porter, o que vem diminuindo mais aqui é a rivalidade entre concorrentes. Por incrível que pareça, o mercado ele está sendo conduzido para o quê? Uma parceria de concorrentes. Então, as grandes empresas, hoje, elas se conversam muito mais, tá? Elas entendem como concorrentes, porém, hoje é uma concorrência, podemos dizer, um pouco mais leal. Um não está querendo matar o outro, tá? Então, eles tentam entender quais são os processos e, em algumas situações, estão até trabalhando junto, comprando matéria-prima do mesmo lugar, negociando preços. Então, essa rivalidade entre concorrentes aí, ela vem diminuindo dentro do planejamento estratégico. De posse dessas análises, criar um plano de ação que prioriza por toda a organização, até porque precisa ser criado um plano operacional para realmente se atingir os objetivos, né? Então, o plano de ação ele está muito ligado ao quê? O que deve ser feito, por que deve ser feito, quem deve fazer e qual o prazo, né? Então, cada dia mais a gente vai ser cobrado de planos de ações. Então, é aquela atividade que está sendo desenvolvida, né? Então, qual que é a atividade? Sempre vai ter a pergunta, por quê, né? Por que eu preciso fazer essa atividade? Quem deve fazer? A partir do momento que a gente não coloca nome de quem deve fazer a atividade, aquela atividade ela fica parada. Quem vai fazer, por exemplo, é o meu time, tá? Em planos de ação não é dessa forma. Quem que vai fazer? Vai ser a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, ponto. Nós não podemos ser genérico, então o que vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer e qual é o prazo, tá? Nós temos até uma ferramenta que é a 5W2B, que ela traz esses planos de ações muito mais difundidos, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que eu mostro para vocês.
Pessoal, boa noite aí para os que chegaram depois. Vocês estão vendo minha tela aí do Excel? Sim. Obrigado. Então, aqui, ó, o plano de ação lá que o autor está falando é bastante comum, tá? Nós aqui na unidade, aqui em Pirituba, a gente usa. Então, qual que é a relação, né? São 7 atividades, né? No qual nós temos ali a atividade, né? O que vai ser feito, o objetivo, que foi o porquê, né? A responsabilidade, a data, né? O local, como vai ser feito e tem o custo, né? Então, pessoal, eu venho falando bastante disso daí, a gente consegue, em folhas simples de caderno, a gente consegue, numa planilha básica de Excel, a gente conseguir realmente tirar um resultado das coisas que a gente faz no dia a dia, né? Se a gente pensar um pouquinho, usar 2, 3 aí ferramentas de gestão, a gente consegue ter um resultado muito mais efetivo, né? Deixa eu ver se eu tenho um plano aqui de ação montado. Só. Eu tenho aqui um montado, ó. Então o que eu falei para vocês, né? Eu coloquei os detalhes aqui, ó. Então aí é o que eu quis falar para vocês aqui, ó. Eu tô aqui, né? Quem é o responsável, ó? Então eu coloquei ali, ó. Quem é o responsável? O professor Fábio, a professora Cooper e o professor Fernando, né? Então eu coloquei ali quais são as atividades, tanto que ela deve ser desenvolvidas, o porquê, né? E quem que deve fazer essas atividades, tá? E é uma relação que eu fiz ali de diversas atividades minhas, ó. Se você colocar aí, ó, eu fui fazendo, ó. Cada um tem uma pessoa específica, ó. Eu fiz 45 atividades em relação aí à parte acadêmica. Então, cada um eu fui colocando uma informação específica ali para minha tomada de decisão. E como eu falei, né? Então, a gente consegue ali criando relações para as nossas tomadas de decisão. Professor, é muito difícil fazer isso, você vai pegando ali a prática, né? É claro que quando eu fiz o meu primeiro plano de ação alguns anos atrás, eu tinha algumas dificuldades para entender, né, qual que era a atividade, qual que era o objetivo, linkar as pessoas que eram responsáveis, né, entender o custo, mas assim, depois você vai pegando a mão, né, tudo acaba sendo uma prática. Ainda bem que eu lembrei aqui do plano de ação. Na aula presencial lá na unidade, talvez eu não teria mostrado para vocês, né? Mas aqui a gente teve essa oportunidade de mostrar a ferramenta aqui na prática. Voltando aqui, e o quarto, né, que eu também sempre comento aí com vocês, que é monitorar os índices de desempenho de cada processo, né? Precisamos garantir que o que foi proposto no plano de ação esteja sendo colocado em prática e atingindo os objetivos esperados, ou seja, que esteja acontecendo conforme o esperado, né? Então, a gente vai planejar, a gente vai criar as atividades e depois ali a gente vai ter um feedback, né? Então a gente vai fazendo uma roda, né? Depois que eu tenho feedback, eu entendo o que aconteceu dentro do processo e eu volto a fazer um novo processo, né? Então eu construí o shopping aqui em 2014, né? Quando eu vou fazer um novo shopping num outro local, né? Eu preciso entender o que eu não fiz tão bem para eu estar evoluindo, incluindo novas ferramentas tecnológicas, novos produtos, né? Então, a gente entra num shopping que foi construído ali no final dos anos 90, né? Ele tem uma estrutura, né? Um tipo, né?
de característica. Hoje a gente entra nos shoppings mais modernos, né? Eles são muito mais cleans, né? Eles têm muito mais vidros, então são características ali que as pessoas elas vão entendendo, né? O que o mercado pede para ali fazendo um desenvolvimento de novas situações dentro do mercado. Outra ferramenta de gestão é o Canvas. Apresenta um diagrama simples e por isso se tornou popular. Esse modelo permite ter uma visão de um negócio em apenas uma página. Tornou-se um dos mais utilizados para se iniciar um negócio ou para se inovar um produto ou serviço já existente. Ele é dividido em 4 áreas, totalizando 9 blocos, conforme mostra a figura do outro slide, né? Então, nós temos aqui uma ferramenta de atividades que é o Canva. O Canva, eu não sei se alguém aqui que está na sala já utilizou, né? O Canvas, ele é uma relação de atividades, né? Que os departamentos vão fazendo ali os preenchimentos para uma tomada de decisão específica da gestão. Então, ali nós temos os parceiros chaves que vão executar. Então, por exemplo, eu trabalhava numa indústria que ela era uma parte produtos automotivos e uma parte a linha de torneiras plásticas, né? Então, a gente precisa desenvolver uma nova torneira plástica. Qual a primeira preocupação que eu preciso ter, né? Eu fabrico a matéria-prima? Não, eu compro, né? Então, eu preciso ter os parceiros chaves. Quem que vai me entregar a matéria-prima para eu fazer o meu filtro, né? Então, eu tenho que entender esses tipos de situação, né? Então, o Canvas, ele traz essa reflexão para a gente, porque ele está tudo numa página. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer um processo novo de um filtro ou uma torneira, por exemplo. Então, eu não preciso sair catando informações, né, pelos departamentos. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que cada departamento, né, eles tenham ali o layout, né, daquela torneira e eles vão buscar, né, todas as informações e colocar na ferramenta. Aí eu vou estar lá no meu local de trabalho e cada departamento vai estar ali processando as informações. E o Canvas, ele vai me trazer todo um resultado para minha tomada de decisão. Então, ele que vai falar ali, ó, essa torneira é viável fazer o lançamento, essa torneira não é viável, por quê? Porque ali nós vamos ter todas as informações, nós vamos saber quem é o fornecedor da matéria-prima, nós vamos saber ali quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, nós vamos ter ali o segmento, né, dos nossos clientes, nós vamos ter uma coisa muito importante que o Canvas ele é gerador para a gente, a estrutura de custos, né? O autor ele até faz uma pontuação aqui em várias cores, né? Porque a gente, na estrutura de custos, a gente tem que saber qual é a carga horária de trabalho da máquina, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, quantos produtos se vende, né? Então, a gente tem que ter toda uma relação de custo total da empresa. Não adianta eu só falar assim, a matéria-prima custa R$10, o meu processo de produção custa R$5, o custo do produto é R$15. Isso não é verdade, né? Nós temos impostos dentro das empresas, nós temos aí cargas tributárias ali de horário de trabalho, a gente tem várias etapas, né, que tem relação ali com o custo do nosso produto, né? Então, para a gente fazer o gerenciamento, o Canvas, ele já traz isso para mim, né? Então, eu sei quanto que é o custo fixo da empresa e vai ter os custos variados ali de matéria-prima e etc. que podem acontecer. Desenvolvimento de marketing, tudo isso vai estar na estrutura de custos, né? E ele traz ali, se eu vendi 1.000 torneiras por mês, qual que é a minha relação ali com o meu fluxo de caixa? Professor, o fluxo de caixa, ele é o quê? O quanto a empresa ela tem de fôlego, né? Então, por exemplo, eu vou fazer 50.000 torneiras, né? Vai ter impacto ali no meu fluxo de caixa. Porque antes de eu vender, eu tenho que comprar matéria-prima. Antes de eu vender, eu estou pagando funcionário. Então, essa ferramenta, ela traz essa percepção, né, do negócio, realmente ali, toda a parte de montar, né, aquele produto para entrega.
Professor, faz uma relação, como que eu usaria o Canvas na gestão de projetos? Então, por exemplo, aqui, quando eu vou fazer lá uma atividade específica na casa, né? Então, eu vou colocar as janelas lá na nossa casa, né? Então, eu consigo ter ali toda a estruturação dessa atividade aqui dentro do Canvas. É a mesma coisa de eu desenvolver uma torneira, eu vou fazer as atividades lá. Então, que parceiro que eu preciso, né? Qual parceiro-chave? O cara que vai me fornecer a janela. Eu não sou fabricante de janela, né? Então, eu, para colocar lá na minha casa, eu preciso comprar de alguém. Mas quem é o meu parceiro? Porque às vezes o cara faz a casa e não tem a janela, porque ele não sabe o modelo que vai colocar, a pessoa ali que se propôs a vender para ele já não tem mais um modelo. Se ele colocar outro modelo, a mulher briga com ele. Então, tem várias coisas ali, mas ele já vai trazer uma relação de apresentação para a gente. O que ele é legal, né? Que, assim, você busca, né, as informações com os departamentos específicos e ele já é um gerador de resultado para você. Professor, dá para confiar 100% na ferramenta? Em nenhuma, né? A gente precisa ali ter a percepção, né? Então, às vezes o resultado ele não dá aquele tão esperado. Então, você tem que ficar mais atento, né? Então, de repente, a pessoa ali que faz o preenchimento ali dos recursos chaves, ali que está cuidando da estruturação, da movimentação da fábrica, ela está falhando ali no quanto custa aquela operação, né? Aí vai ter problema ali na estrutura do custo, vai ter problema no fluxo de caixa. Muitas vezes, né, o dinheiro está indo para o ralo dentro das empresas, né? As empresas trabalham e não conseguem enxergar o dinheiro. Mas é por quê? Porque alguém ali está tomando a decisão, né, ou está colocando informações equivocadas nas ferramentas. Isso acontece bastante. O que os gestores eles fazem? Eles têm um olho clínico também, né? Então, eles conseguem ali perceber, né? Porque todo dia você está analisando, né? Nessa semana desenvolveu uma torneira, na semana passada desenvolveu um filtro, na outra semana desenvolveu uma chopeira. Então, ali você vai pegando também um macete, né? E aonde são as dificuldades, né? Então, você vai estancando, né? Aquela torneira que está aberta. Tá, meu problema é no recurso-chave lá, né? Sempre está dando problema lá no cara que formata o custo que é gasto lá nos recursos, né? Então, você vai estar sempre de olho e entendendo aquela operação. E assim por diante, né? Só para vocês terem um exemplo aí de como é feita a parte analítica aí do processo. Não é porque está escrito lá, é uma verdade absoluta, né? Por isso que a gente precisa fazer os gerenciamentos, né? Aqui a gente tem pessoas na sala de RH, nós temos pessoa de logística. Então, assim, você precisa ter, né, aquele olho clínico. De repente, lá é gerado um relatório de uma atividade lá do perfil dos funcionários, né? Então, ali você vai ter uma boa relação já do que realmente acontece com aqueles funcionários, né? Mas é bom você ter umas outras formas de conseguir analisar quais são os resultados desses funcionários. Uma única certeza absoluta, né? Uma única ferramenta, eu acho que não é um bom processo para a gente acabar tomando decisões, né? Claro que às vezes a gente vai usar aquilo, uma ferramenta específica, tomar uma decisão, mas a gente tem que estar sempre avaliando se ela foi realmente positiva, tá? Aí o autor ele lista aqui, né, os blocos, eu vou ler aqui para vocês, basicamente o que eu já falei, né? Comentaremos cada um dos blocos. O primeiro bloco se refere à oferta, ou seja, o que vai se fazer, né? Então, é a proposta de valor. Esse bloco ele trata do que a organização oferece para o mercado, ou seja, o que o cliente percebe com valor, né? Segundo o autor, uma proposição de valor é uma visão geral dos produtos e serviços, que juntos representam valor para um segmento de clientes específicos. Descreve a forma como a empresa se diferencia dos seus concorrentes e é a razão pela qual os clientes compram de uma certa empresa e não de outra, tá? Os próximos 3 blocos se referem aos clientes, ou seja,
para quem fazer, né? Para quem que a gente vai fazer as coisas, né? Precisa dessa relação aí, né? Então, segmento de clientes. Esse bloco mostra quais são os clientes da organização, qual é o público-alvo para os produtos ou serviços, né? A gente fala muito em desenvolver produtos, né? Mas nós vamos desenvolver para quem, né? Então, a gente precisa ter ali sempre o público-alvo. A gente precisa entender, né? Qual que é a relação ali, né? Do que nós vamos estar desenvolvendo dentro do nosso projeto. Os canais, esse bloco ele trata dos canais de compra e recebimento do produto ou serviço. É o meio pelo qual uma organização fornece seus produtos ou serviços aos clientes. Ele inclui as estratégias de marketing e distribuição da organização, né? Então, eu vou ali fazer, né? Vou buscar o meu público-alvo, né? Eu preciso saber como que eu vou vender isso daí para as pessoas, né? Em que local eu vou fazer essa distribuição, né? Se eu vou vender online, se eu vou vender em loja física, aonde eu preciso fazer o posicionamento do produto, né? E uma relação de divulgação. Acredito aqui que todos entendam que um produto ele está num local determinado no mercado, né? Ele tem ali um posicionamento estratégico, né? A gente vai no mercado e o mercado ele não é bagunçado, né? Ele tem um processo ali de rotina. Então, eu vou encontrar as frutas em tal lugar, eu vou encontrar os frios em tal lugar, os pães em tal lugar. Nós temos alguns processos ali de alguns produtos de parceria, né? De divulgação com os mercados, que logo que a gente entra na loja ali, eles são os primeiros, né? Então, às vezes é televisores, às vezes são vinhos. Então, depende da parceria, né? E o desenvolvimento que a empresa está querendo com o produto dela, ela é exposto em alguns lugares que tem o maior volume, né? De pessoas passando, né? Que nós chamamos no marketing de zonas quentes, né? Desculpa a minha viagem aqui, é só para tentar ilustrar aqui quais são os canais de vendas, né? Então, nós temos o que os marqueteiros chamam de zonas quentes, são onde as pessoas, elas obrigatoriamente precisam passar, né? Então, todas as pessoas que entram no mercado, elas vão entrar por um único local e elas obrigatoriamente, todas as pessoas, elas vão se deparar com aquele produto. Nós damos muito pela visão, né, de ver as coisas. Então, normalmente, esses produtos eles têm mais vendas e eles estão muito ligados a promoções também. Então, são duas coisas chaves ali. Por que promoções? Porque aquele produto ele tem que ser vendido rapidamente, porque esses locais dentro do mercado, eles custam muito. Então, como eles custam muito, eles precisam efetivamente estar ali o menor tempo possível, tá? Porque até para ter ali uma rotatividade daquela região. Desculpa aí a viagem, tá, pessoal, no exemplo aí. Vamos voltar para a gestão de projetos, apesar que ter o produto e vender, né, faz parte aí da gestão de projetos, tá? Relacionamento com os clientes. Esse bloco apresenta como a organização se relaciona com cada segmento dos seus clientes, tá? Os próximos 3 blocos se referem à infraestrutura, ou seja, como fazer. Atividade-chave, esse bloco apresenta as atividades essenciais para entregar o valor para o cliente, né? Então, quando a gente fala em valor, né, é o que o cliente entende de benefício, tá? Não é valor financeiro, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, um carro automático. O que o cliente ele entende aquilo de valor, né? Então, é um carro muito mais prático, é um carro muito mais moderno, né? Então, esse tipo de valor, né? Então, o valor é o benefício que o produto traz para o cliente, não valor financeiro, tá? Recursos principais, este bloco trata de todos os recursos que são necessários para a execução das atividades chaves, e esses recursos podem ser humanos, financeiros, físicos ou intelectuais. Nós temos aqui também o bloco de parceiros, né, que trata-se dos fornecedores e parceiros necessários para a execução das atividades chaves, tá? Essa parte de parcerias, né, a parceria ela traz aí
benefício mútuo entre as empresas, né? Ter uma boa relação aí entre as partes, né? Igual diz o nosso Celso Russomano, ela é muito importante aí que as partes elas se integrem para o ganha-ganha, né? Então, para ter uma parceria, os dois precisam ter a percepção ali que os dois estão ganhando, tá? E é muito importante, né? Uma empresa, ela depende de atividades de outras empresas. Então, não adianta você querer só o melhor preço do seu fornecedor, né? Precisa ter uma situação saudável, porque senão em algum momento ele quebra, né? E você não tem mais aquele fornecedor ali para te entregar o produto. Então, isso daí precisa ser um pouco pensado. Os últimos 2 blocos se referem às finanças, ou seja, quanto é necessário para fazer, né, aquela atividade. Fontes e receitas, esse bloco trata-se da forma de se obter receita por meio da proposta de valor. São os rendimentos de uma organização, né? Quanto que sobra de dinheiro, né? E por último ali nós temos a estrutura de custo. Esse último bloco trata-se dos custos relevantes para que a estrutura ela funcione, né? Então foi um pouquinho que eu falei. Hoje a gente precisa entender um mínimo de custo, né, para a gente conseguir gerenciar uma empresa, né? Então a gente precisa saber ali quanto que é para movimentar aquele processo. Tem um custo mínimo de existência, né? Então, a margem, como ela ficou esmagada, né? Hoje as empresas elas ganham bem menos, né? Se eu venho acompanhando aí os processos dessas configurações de custo há alguns anos, né? Nos anos 90 era muito simples. O cara fabricava um produto e ele falava assim, coloca aí o preço 4 vezes. Então era R$1 o custo da produção, ele vendia R$4, né? Essa margem ela veio sendo esmagada pelo passar do tempo, né? Hoje, se você fabricar um produto a R$1 e vender a R$1,35, é uma margem que eles consideram fantástica. Então, hoje não tem. Hoje você pede o desconto de 2% por uma atividade, o cara não consegue dar. Por quê? Porque ele não tem margem para esse tipo de negociação. Ele já está trabalhando com o mínimo para conseguir trabalhar. Então, esse entendimento financeiro, ele é muito importante dentro dos processos. Só para ilustrar um pouquinho aqui, professor, você falou lá do Canvas, né? Mas você deu um exemplo de um processo industrial dentro de uma indústria. Aí o autor ele traz aqui, exemplificando, embora o Canvas tenha surgido para o desenvolvimento de novos negócios, por isso ele é muito usado nas startups. O Canvas ele é muito utilizado dentro do desenvolvimento de novos negócios, tá? Podemos usar ele na gestão de projetos. Aí ele fez um desenho aqui, né? No qual ele traz ali as atividades que nós aprendemos. Então, foi só o quê? Foi só uma adaptação, foi aquilo que eu falei, né? Nós temos uma ferramenta que ela é utilizada lá na logística. Não quer dizer que essa ferramenta ela não pode ser usada nos recursos humanos. O que ela precisa ser? Ela precisa ser adaptada, né? Então, isso aqui que o autor ele fez é o que realmente acontece no mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atividade lá específica, né? Então, eu consigo ali preencher tudo na tela, né? Vou ter todas as informações. Nós vamos fazer 3 andares do condomínio lá que nós estamos montando, né? Então, eu consigo fazer ali todas as atividades no Canva adaptado para o projeto, daqueles 3 andares. Então, vou ter todas as atividades ali. Vou ter o tempo, vou ter o risco, vou ter os custos, restrições, a equipe que vai fazer, os stakeholders, os produtos que nós vamos usar, né? O que é, só para ficar muito claro para vocês, o Canvas, ele é uma relação, né, de blocos, no qual ele vai trazer ali em uma única tela, o que aquela atividade, né, o que aquele projeto específico ali, aquela atividade específica, ela vai ser feita. Então, ela traz ali um resultado único. Eu não preciso, né, ficar indo em várias etapas, né? Por isso que o Canvas ele é muito utilizado, porque ele está tudo ali otimizado.
podemos dizer que ele otimizou todas as informações para um único resultado. Como todo projeto bem definido, é necessário avaliar o desempenho dele, né? E uma das ferramentas utilizadas aí também, a última, é o BSC, né? Que é o Balance Score. Essa metodologia escolhe indicadores que não se restringem a informações econômicas e financeiras, logo a uma visão integrada e balanceada da organização, que descreve a estratégia em 4 perspectivas, como mostra a figura do outro slide. Temos ali a parte financeira, né, os processos internos, os clientes, o aprendizado e o crescimento. O Balance Score é um pouquinho aqui do que nós já falamos na aula de hoje, tá? Ele é uma outra ferramenta bastante mais complexa de ser usada, porque assim, ele faz uma integração muito maior dos departamentos, né? Então, ali ele é dividido em 4 atividades básicas, que é o financeiro, relaciona os aspectos financeiros da organização, né? Como ele agrupa muitas informações, por exemplo, tudo que está da parte financeira, né? Ele está dentro dessa ferramenta do Balance Score. Isso daqui é usado em, assim, atividades bem específicas, no qual nós temos várias hierarquias, né? Então, algumas hierarquias vão usar algumas ferramentas e algumas outras, pessoas que estão mais acima na hierarquia dentro da empresa, elas vão usar outras, né? Então, para ele, por exemplo, o dono da empresa, ele não, a todo momento ele está buscando informações quebradas, por exemplo, no Canva, ele acaba usando o Balance Score aí, que vai dar uma relação muito mais resumida do que está acontecendo. Está vendendo X coisas ali por hora, então ele vai ter ali a parte financeira do mês. Quanto que a empresa lucrou no mês, né? Então o Balance Score ele traz um pouquinho dessa relação analítica, tá? Um pouco, assim, uma atividade mais resumida e bem sofisticada, né? Então assim, bem sofisticada na parte de análise. Então o dono ele consegue entender ali, eu estou ganhando dinheiro ou estou perdendo dinheiro. Só que assim, A e B, não tem um processo que vai ser explicado, é um negócio mais ali para fazer gestões aí, podemos dizer, maiores, tá? Os processos internos relacionam a avaliação do grau de inovação nos processos de gestão da organização e o nível de qualidade dos seus processos, tá? No terceiro, o cliente, né, relaciona a participação no mercado, a satisfação dos clientes e a intensidade de captação e retenção dos clientes. E o quarto é o aprendizado e crescimento, relaciona a capacidade da organização de manter seu capital intelectual com alto grau de motivação e satisfação, com isso aumentando a produtividade, né? Então também aqui são processos básicos aí de relação nossa do dia a dia dentro das empresas, que bem ligada mesmo à parte específica ali de gestão, tá? As empresas têm um crescente preocupação tanto em ser ágil e desenvolver bons projetos, como em relação à execução de seus planos e estratégias. Como comentado, é comum as empresas falharem na implementação das ações planejadas. Por isso, é preciso usar ferramentas de acompanhamento e controle, como adaptação do Canvas ou acompanhamento das ações do Balance Score. Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, professor. Sim. Aberto as perguntas antes de eu ir para os recados paroquiais.